Você já participou de um projeto em que as palavras pedido, usuário ou produto pareciam ter significados diferentes dependendo de quem falava? Já entrou em uma reunião falando um determinado termo qualquer e todo mundo começou a te olhar estranho, como se aquele termo não fizesse nenhum sentido ali dentro daquele contexto? Então pega seu bloco de papel com um monte de anotação que você nunca mais vai consultar, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e esse é o quarto vídeo da nossa série Dominando o DDD. Nos 3 primeiros vídeos nós fundamentamos um pouquinho o que era DDD e as motivações que nos levam a usar essa abordagem de desenvolvimento. Já falamos também de domínios e subdomínios e detalhamos também um pouco sobre linguagem ubíqua, 2 dos pilares do DDD. Se você perdeu algum vídeo dessa série até aqui, link aqui no card. Recomendo que assista antes de ver esse aqui. Resumidamente, o Domain Driven Design, ou simplesmente DDD, é uma abordagem para o desenvolvimento de software que foca em modelar o sistema com base no seu domínio, ou seja, na lógica central do negócio. Nesse contexto, um domínio representa um conjunto central das regras que esse sistema pretende implementar, e os subdomínios são subconjuntos dessas regras, são divisões naturais desse domínio, cada um com suas próprias regras, responsabilidades e complexidades. Já a linguagem ubíqua é um vocabulário comum e consistente, criado ali em colaboração entre o time técnico e os especialistas de domínio, que deve ser usado ali no decorrer do projeto inteiro, entre outros motivos para diminuir as ambiguidades que temos ali no desenvolvimento natural do projeto. E a partir desses conceitos, hoje a gente vai definir um pouco melhor sobre um terceiro pilar do DDD, que são os Bounded Contexts, ou em bom português, contextos delimitados. Um Bounded Context é um limite linguístico e semântico dentro de um sistema. Ele acaba sendo um conceito tão importante no DDD quanto a separação de responsabilidades em domínios e subdomínios. Assim como a linguagem ubíqua que vimos no vídeo anterior, os contextos delimitados são conceitos simples de entender, porém difíceis de implementar na prática. E a prática do uso de Bounded Context facilita o entendimento e a desambiguação de um conceito ou de um termo dentro daquele contexto maior, exercitando e explicitando de maneira clara até onde aquele termo pode ser usado sem as suas devidas ambiguidades. Na prática, ele determina limites claros de onde um determinado termo ou conceito pode ser utilizado de forma consistente dentro do meu sistema. Dentro de um mesmo Bounded Context, um termo pode ter um significado, onde os especialistas de domínio vão dominar e, por consequência, os especialistas de tecnologia também. Porém, fora desse contexto limitado, em outros contextos, dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo domínio, esse mesmo termo pode ter um outro significado completamente diferente ou um significado complementar a esse significado original. Por isso, é essencial a gente ter ali mapeado e bem modelado esses contextos, de maneira que assim a gente consegue evitar a ambiguidade dentro do nosso sistema, garantir uma boa autonomia dos nossos times de desenvolvimento e manter ali a clareza do nosso código, do nosso sistema como um todo. Ainda está um pouquinho complicado, né? Acho que com um exemplo a gente vai entender bem melhor do que eu estou falando. Vamos analisar essa imagem pegada do site de Martin Fowler. Nessa imagem, como podemos observar, existem 2 contextos bem diferentes, né? O contexto de vendas e o contexto de suporte. Cada um deles tem seus próprios módulos, mas existem algumas entidades ali que estão presentes em ambos os contextos. Como que eu faria uma implementação dessas entidades? Eu deveria utilizar a mesma implementação tanto no contexto de venda quanto no contexto de suporte? Deveria usar a mesma classe ali, a mesma entidade? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Um produto, no contexto de vendas, deve ter alguns atributos atrelados a ele, como preço, nome, descrição, palavra-chave, quantidade, estoque, etc, etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para exercermos a venda desse produto, certo? Agora, vamos pensar nessa mesma entidade produto dentro do contexto de suporte. Digamos que eu abra um ticket, eu preciso de ajuda referente a algum aspecto do produto que foi comprado ou que é de minha propriedade.
Dentro desse contexto, precisamos saber o preço do produto? Precisamos saber quais as palavras-chave foram cadastradas nesse produto, as categorias desse produto, a quantidade desse produto em estoque? Acho que não. Nesse contexto do suporte, não seria melhor ter uma representação um pouco mais enxuta dessa entidade, digamos somente com um ID e nome? E uma pequena descrição, talvez? Uma vez que são só essas informações que eu preciso atrelar um produto para poder abrir um ticket ali de suporte relacionado a ele. Por outro lado, ali no contexto de vendas, eu já tenho um produto completo. Por que eu não aproveito essa entidade que já está completa e utilizo só desses dados que me interessam dentro do contexto de suporte? Nesse caso, a gente está acoplando outras funcionalidades dentro do contexto de suporte que não se fazem necessárias. Então, talvez o ideal aqui seja ter uma outra entidade que represente o produto somente com os campos que me interessam ali, ID, nome e uma breve descrição, por exemplo. Tá, você deve estar se perguntando, beleza, eu vou criar essa entidade reduzida ali dentro do meu código, mas eu estou com uma dúvida agora. Se eu já tenho uma entidade completa aqui do meu lado de vendas e preciso representar ela no meu lado de suporte, eu teria então dentro do meu sistema duas classes de produto? Sim, é exatamente isso. Para o caso desse exemplo, talvez seja sim o ideal eu ter duas classes e entidades separadas tratando do mesmo conceito, porém em contextos diferentes. Nesse caso, a gente mantém a clareza e coesão dentro dos módulos do meu sistema com o DDD. Isso é essencial em sistemas complexos, onde a gente tem muitos módulos e muitos times de desenvolvimento trabalhando ao mesmo tempo. Eu diminuo o acoplamento entre esses times, esses módulos, e aumento a coesão dentro do próprio módulo em si, mantendo a responsabilidade daquele módulo somente com o que interessa para ela. Eu não preciso me preocupar com detalhes de produto no meu módulo de suporte, que é um subdomínio completamente diferente do subdomínio de vendas. Ah, e um disclaimer muito importante aqui, tá, gente? Eu mesmo criando classes separadas, entidades separadas, representando o mesmo conceito, não necessariamente eu preciso ter tabelas separadas no meu banco de dados, tá? Eu posso mapear essas mesmas classes, ou melhor dizendo, essas classes diferentes na mesma tabela do banco, mapeando os nomes específicos, os campos específicos ali para o que eu estou tentando manipular. Agora talvez você esteja pensando, então eu já entendi, um bounded context é a mesma coisa de um subdomínio ali dentro do meu sistema. Essa é uma dúvida honesta e muito comum para quem está começando no mundo do DDD. Mas não. Bounded context não são subdomínios, eles não são a mesma coisa. Um subdomínio é uma divisão do negócio, é uma parte do domínio do problema. Já o bounded context é um limite técnico e linguístico do domínio da solução. Um subdomínio é uma divisão de negócio, uma divisão do domínio principal. Ou seja, não necessariamente meu bounded context corresponde a um subdomínio. Um subdomínio pode ter um ou mais bounded contexts atrelados a ele, dependendo da sua complexidade ali. Tudo bem? Já um outro ponto, principalmente para os que viram o último vídeo sobre a linguagem ubíqua e estão com esse conceito ainda um pouco fresco na cabeça, talvez tenha ficado um pouco nebuloso para você a diferença entre a linguagem ubíqua e um contexto delimitado linguisticamente falando. A linguagem ubíqua é o vocabulário comum e compartilhado que a equipe adota para se comunicar com clareza sobre o domínio do problema e da solução. Ela nasce da colaboração constante entre os especialistas de tecnologia e os especialistas de domínio, e é usada em reuniões, documentação, código-fonte, etc, etc, etc. Já o contexto delimitado, ou bounded context, é onde define até onde essa linguagem ubíqua vai ser utilizada. Ele define até onde o significado de uma palavra vale e para de valer. Por exemplo, mesmo com linguagem ubíqua muito bem definida e os nossos domínios muito bem mapeados, o termo pedido pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Um pedido, num contexto de vendas, por exemplo, pode significar uma intenção de compra, né? Enquanto no contexto da logística, por exemplo, pode significar ordem de entrega. Então a gente precisa definir esses contextos para poder limitar exatamente até onde aquela linguagem ubíqua vai funcionar. Você pode pensar num contexto delimitado, ou bounded context, como se fosse um país, e a linguagem ubíqua como se fosse um dialeto conversado
dentro desse país. Esse país tem outros países vizinhos também que podem ter a sua mesma língua ou dialeto diferentes do principal, do inicial. Tudo bem, mas por que que esses contextos delimitados são tão importantes dentro da abordagem do DDD, a ponto de ser um pilar dessa abordagem de desenvolvimento? Vamos ver. Os bounded contexts ajudam a reduzir a ambiguidade da minha documentação e do meu código. Eles facilitam e muito a modularização da minha aplicação. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente começar a falar de arquiteturas distribuídas e até de microserviços, tá bom? Então guarda bem esse conceito. Eles melhoram a comunicação entre as equipes, tanto de desenvolvimento quanto especialistas de domínio, e tornam o sistema mais sustentável e evolutivo. E como já vimos, reduzem o acoplamento entre contextos diferentes e aumentam coesão dentro de cada um dos seus módulos ou subdomínios correspondentes. E como que eu identifico esses contextos dentro do meu processo de desenvolvimento aqui do meu projeto? Nesse caso, com as nossas entrevistas de refinamento, com as nossas sessões de discover, nós podemos observar alguns comportamentos, como conflitos de vocabulário, termos que parecem não estar muito bem definidos com todos os especialistas de domínio. Uma dica valiosa aqui é, quando um termo passa a ter uma certa discussão de significados entre times diferentes, mesmo times de especialistas de domínio, é um grande sinal de que eles pertencem ou podem pertencer a contextos diferentes e contextos sobrepostos. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar com muito mais detalhes sobre comunicação desses contextos delimitados. Como que eu faço para um contexto conversar com o outro ali dentro da minha aplicação? Uma vez que a gente já viu que múltiplas entidades podem ser implementadas de maneiras diferentes. Para esse contexto desse vídeo aqui, eu vou só citar 3 estratégias que podem ser utilizadas. São o Shared Kernel, que é o compartilhamento controlado de modelos, o Customer Supplier, que é um tipo de dependência hierárquica, o Conformist, que é quando um contexto se adapta ao outro, e um outro tipo de comunicação aqui que é um pouco mais abrangente, que é o ACL, ou Anti-Corruption Layer, que funciona como uma espécie de camada de tradução entre os contextos, e é bastante utilizada ali quando a gente está modernizando o sistema legado, mas a gente chega lá. Mas e aí, já conhecia esse tipo de distinção de contextos limitados? Já fez esse tipo de divisão dentro do seu projeto sem saber que era DDD ou mesmo sabendo que era DDD? Já teve mais de uma classe dentro do seu sistema representando a mesma entidade? Comenta aqui embaixo para a gente continuar a nossa discussão, tá bom? Mas e aí, você curtiu esse material? Gostou do vídeo? Esse vídeo acrescentou alguma coisa para você aí no seu desenvolvimento? Peço que deixe o like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com o seu time, com o seu tech lead. Cada like, cada comentário ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais e mais pessoas, tudo bem? A gente está bastante no começo aqui e cada interação conta bastante, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.